Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estudando bastante, aproveitando esses dias aí, que é muita oportunidade que você está tendo para colocar todas as suas atividades em ordem, não é mesmo? Aproveite mesmo, estude bastante, que sem sombra de dúvidas aí, você pode tirar um bom proveito desses dias, tá certo? Nós vamos dar continuidade aqui hoje a falar um pouquinho mais a respeito dessa dinâmica climática. Vamos tratar de ver mais algumas características aí, tudo bem? Hoje nós vamos começar a conversar a respeito de um ponto que é conhecido como o ciclo hidrológico. O que é ciclo hidrológico? É o ciclo da água na natureza. Como é que funciona esse ciclo da água na natureza? Primeiro que ciclo da água, ciclo hidrológico, a gente estuda lá na biologia, nas ciências, não é mesmo? Pode estudar em um monte de outras matérias. Na geografia também a gente estuda, certo? Então o ciclo da água, ele é um ciclo muito fácil de ser percebido. Como é que ele funciona? Então nós encontramos uma grande quantidade de água que ela se encontra onde? Na superfície do nosso planeta. Daí vem lá a energia solar e trata de fazer o quê? Trata de aquecer essa água. Essa água, por sua vez, ela evapora, certo? A hora que ela chega na camada mais elevada da atmosfera sobre a forma de gás, pode acontecer diversas coisas. Ela pode saturar. Credo, o que significa esse termo saturar? A atmosfera não aguenta uma quantidade infinita de água, de umidade. Então vai atingir um certo ponto que ela automaticamente abandona o estado de gás e volta. É uma chuva por saturação. Ou pode acontecer o seguinte, porque ela só evaporou porque ela se aqueceu, não é mesmo? E se ela chega lá naquelas camadas mais elevadas da atmosfera e resfria? Ela vai abandonar esse estado de gás e vai tratar de fazer o quê? Vai tratar de precipitar. Em que forma? Nas formas mais variadas possíveis. Então nós vamos aproveitar a nossa aulinha de hoje para tentar perceber o quê? Primeiramente, o que seriam esses tipos de precipitação que nós temos aqui, tá? Primeiro tipo de precipitação que nós encontramos aqui é essa precipitação que nós conhecemos como geada. Dependendo da região brasileira que você se encontra, você nunca viu uma geada. Mas se você está assim mais no sudeste brasileiro, numa região mais elevada, ou nos estados do sul do Brasil, esse tipo de formação aí é uma formação comum, né? O que acaba acontecendo? Temperatura da superfície. Por exemplo, ali você tem uma planta. Pode ser uma parte de rocha, uma parte de solo, qualquer superfície, né? O que é? Essa temperatura, ela vai cair. Ela vai cair de uma forma muito rápida e vai se formar essa pequena camada de gelo aí sobre essa superfície. Nesse caso, nós encontramos sobre uma planta aí. Essa é a famosa geada, certo? Só que a temperatura tem que cair significativamente. Senão não é o suficiente para formar uma geada. Seguindo, ainda nós temos o nevoeiro. Em algumas regiões brasileiras é conhecida como cerração, em outras como neblina, mas a gente sabe, não é mesmo? Aquele vapor da água que fica suspenso na atmosfera, mais próximo da superfície, que muitas vezes impossibilita a gente aí de enxergar alguns metros de distância, né? Isso vai acontecer, essa presença da neblina, da cerração, do nevoeiro, quando o ar se condensa por estar em contato com o solo, a massa líquida está mais fria. Mas a diferença de temperatura não é tanta que existe na formação da geada. Então a temperatura da superfície caiu, mas não a tal ponto de congelar. As gotículas ficam suspensas, elas já abandonaram o estado de gás. Esse é o nosso famoso nevoeiro aí. E daí nós temos ainda o orvalho, né? O orvalho que se deposita nas plantas pela manhã,
o que acontece, né? É justamente esse ar que está próximo da superfície, ele vai se resfriar e condensa a umidade. O orvalho se forma, né? Então caiu, ele vai abandonar esse estado de gás e vai tratar de passar aí para o estado líquido, né? Essas são algumas formas de precipitação. Então a água está retornando na forma de nevoeiro, de geada, de orvalho e assim por diante. Mas o tipo mais comum de precipitação que nós conhecemos, ela é a precipitação conhecida como o quê? Chuvas, né? Mesmo as chuvas, nós acabamos percebendo que elas acabam existindo o quê? De forma diferenciada. Então aqui eu trago para você essas imagens, e nessas imagens nós acabamos sendo o quê? Os 3 principais tipos de chuva. Vamos lá comigo? Aqui, ó. Primeira chuva é uma chuva frontal. O que acontece com essa chuva frontal? Ela é assim, ó. Essa setinha amarela significa uma massa de ar quente e úmida. Por alguma razão, de frente, ela encontra quem? Uma massa de ar fria. A tendência natural desse choque é que a massa de ar quente suba. Quando ela sobe, lá nas regiões mais elevadas da atmosfera acontece o quê? A queda da temperatura. O gás abandona esse estado e vira líquido. E se apresenta a precipitação, chuvas frontais. Ainda existe um segundo tipo de chuva, que são conhecidas como chuvas convectivas. Que são chuvas convectivas? É assim, ó. Acontece a evaporação em grande quantidade. Muito típico quando? Conhecida como chuva de verão. Ou nas regiões quentes e úmidas, como é o caso da Amazônia brasileira, também é uma chuva mais comum que a gente percebe aí. O que acontece com esse tipo de chuva? Aqueceu durante o dia, né? A temperatura subiu, e com isso houve evaporação em grande quantidade. Só que essa água que vai evaporando, a hora que ela chega nas camadas mais elevadas da atmosfera, cai a temperatura. E quando cai essa temperatura, o que é que nós acabamos tendo? Ela vai retornar na forma de chuva. E por fim nós encontramos o quê? Terceiro e último tipo de chuva. São chamadas de chuvas orográficas ou chuva de relevo. Então vem a massa de ar quente e úmida, lá a setinha amarela, e ela vai encontrar uma barreira, digamos, uma serra do mar. Ela tenta ultrapassar essa barreira, ela sobe. Só que mais uma vez, quando ela chega lá nas camadas mais elevadas da atmosfera, a temperatura vai cair e ela precipita na forma de água, né? Como eu falei para você, esse é um tipo de chuva muito comum onde? Muito comum principalmente em regiões serranas. Agora nós vamos dar uma olhada nos famosos fatores climáticos. O que são fatores climáticos? São alguns elementos que agem sobre o clima. A gente não vai tratar de se aprofundar muito e sim entender o que acontece com cada um deles. Ó, primeiro fator climático que nós temos é chamado de latitude. Você sabe muito bem como é que funciona a latitude. Você lembra lá na aula anterior, né? Das zonas climáticas, da forma da incidência dos raios solares sobre a Terra. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto mais próximo da linha do Equador, os raios solares são mais concentrados. Quanto mais próximo aos polos, eles são mais dispersos, correto? Além disso, o que nós temos? A altitude, bem como entra aí também as formas de relevo. Quanto maior a altitude, a temperatura vai cair. E além disso, as formas de relevo, elas vão ter que capacidade? A capacidade justamente aí, de muitas vezes, como acontece com a chuva ali, né? Chuva orográfica, ela serve como uma barreira, impedindo a circulação atmosférica, as massas de ar e os ventos de ultrapassarem aí. Olha um outro fator climático importante lá, ó. Ele é conhecido como maritimidade e continentalidade. Esse, inclusive, é um fator climático, esses são fatores climáticos interessantes. Olha como é que eles funcionam. O que nós acabamos encontrando aí é que está diretamente relacionado com a capacidade de retenção de calor de alguns materiais. Sólidos,
A areia, por exemplo, do deserto, ela aquece mais rápido e resfria mais rápido. Os líquidos, a água do mar, ela demora mais para aquecer, mas ao mesmo tempo ela demora mais para resfriar. É isso que vai explicar, por exemplo, que lá no deserto, durante o dia, a temperatura é muito elevada, mas de noite ela cai. Então a temperatura, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, isso é conhecido como amplitude térmica. No deserto, gigantesco. Lá na praia, a amplitude térmica vai ser menor durante o dia e a noite, durante o inverno e o verão e assim por diante. Correto? Além disso, nós acabamos incorrendo o quê? As correntes marinhas. Essas grandes massas de ar que circulam, massas de água, que circulam dentro dos oceanos, têm a capacidade de fazer o quê? De levar para uma região ou de uma para outra características da água, principalmente, que é a nossa maior preocupação aqui, quanto à temperatura. Aqui, ó, na costa chilena existe uma corrente que ela sai lá do Polo Sul, ela é conhecida como a corrente de Humboldt. A hora que ela chega aqui, ela resfria a água no litoral chileno, diminui a evaporação do mar e o mar não consegue jogar umidade sobre o continente, criando o deserto mais seco do planeta, que é o deserto do Atacama. Ao contrário, pode acontecer também uma massa de ar quente, muita evaporação e ela acaba... Uma massa de ar não, me desculpe mais uma vez, uma corrente marinha. Muita evaporação e ela acaba fazendo o quê? Ela acaba jogando gigantescas massas sobre os continentes, provocando muita umidade aí. Né? Legal esse funcionamento da nossa atmosfera aí, não é mesmo? Tomar um cuidado com mais algumas coisas. Né? Hoje em dia isso aqui é uma coisa que se fala muito quando nós tratamos dos problemas relacionados com a atmosfera. Os problemas relacionados com a poluição. Cada vez, principalmente nas grandes cidades, nós jogamos na atmosfera quantidades muito significativas de poluição. Isso aí pode trazer diversos problemas. Talvez o problema mais complicado está diretamente relacionado com a saúde das pessoas. Se você vive numa cidade muito poluída, você pode, por assim dizer, contrair uma doença respiratória, né? Então isso é um problema muito grande. O que pode acontecer ainda? Isso pode ser fruto de chuvas ácidas. A grande quantidade de poluição, ela vai tratar de fazer o quê? Ela vai tratar de mudar a acidez da água. Pode derreter esculturas, ou muitas vezes isso aí, caminhando para onde é jogado, lá na atmosfera, pode acabar com muitas árvores aí. E ainda nós encontramos o quê? As ilhas de calor. As ilhas de calor, elas são um fenômeno interessante, né? Perceba você, ó, no centro da cidade, as temperaturas são mais elevadas. Quanto mais distante nós estamos desse centro, as temperaturas são menores. Eu começo nossa próxima aula conversando um pouquinho sobre a ilha de calor, mas eu quero que você guarde essa imagem na sua cabeça. E por favor, não esqueça de dar uma olhada nos exercícios. Resolva o exercício 1 da página 232 e o exercício 6 da página 233. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.